Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos comentar sobre o sacramento da confissão e como nós podemos confessar bem e melhor. Primeiramente, o sacramento da confissão, ele entra dentre os sacramentos que são considerados como sacramentos que perdoam os pecados. Ou seja, nós temos o sacramento do batismo, que perdoa de uma forma ordinária todos os pecados, seja o pecado original, os mortais e os veniais. E depois nós temos em caráter extraordinário o sacramento da unção dos enfermos, né? Não entra como ordinário. O ordinário é o sacramento do batismo e da confissão. E por fim podemos pontuar o sacramento da confissão, que vem perdoar todos os pecados que nós podemos cometer, tido como que nós havemos de ter cometido infelizmente depois do nosso batismo. Bom, primeiramente o sacramento da confissão ele foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo sacramento foi instituído por nosso Senhor, e todo sacramento é um sinal sensível da graça de Deus que confere uma graça invisível e eficaz. Então, o sacramento ele tem a força do sangue de Cristo e ele realiza o que ele significa. Traduzindo em bom português, ele não é meramente um símbolo. Então, quando nós vamos, exemplo, na Eucaristia receber o corpo e o sangue do Senhor, nós não estamos recebendo nem pão nem vinho, nós estamos recebendo a carne ressuscitada de nosso Senhor Jesus Cristo com aparência de pão. Com relação, então, ao sacramento do batismo, da confissão, quando que nosso Senhor instituiu? Então podemos ver algumas passagens, como por exemplo Mateus 16, quando Jesus dá a Pedro o poder das chaves de uma forma pontual: eu te darei a chave do reino dos céus, que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Depois Jesus entrega esse mesmo poder de ligar e desligar, ou seja, de perdoar, para os demais apóstolos em Mateus 18. E nós vamos ver depois em João, no capítulo 20, no versículo 24 do quarto evangelho, quando Jesus, depois de ressuscitado, sopra sobre os seus apóstolos e diz: receber o Espírito Santo. O pecado que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, nosso Senhor dá o poder para eles, e este poder sacerdotal foi sendo transmitido ao longo dos séculos, dos milênios, pela imposição das mãos, ao que nós chamamos de sacramento da ordem. Ou seja, todo bispo católico tem a plenitude do sacerdócio de Cristo. Os presbíteros, ou seja, nós padres, num grau inferior, num grau subordinado, temos o poder, não no nosso nome, mas no poder de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo e em nome da Igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, de dar a absolvição, de ligar ou desligar. Até mais ou menos o século VII, a Igreja era muito rigorosa com relação a isso. Muitas vezes somente o bispo podia dar absolvição, alguns pecados eram tidos até como não perdoados, como irremissíveis, como a apostasia, o homicídio e o adultério. Mas depois do século VII, a Igreja ela foi, como podemos dizer assim, flexibilizando a sua doutrina, de forma que os padres já poderiam dar absolvição de uma forma auricular, ou seja, ao pé do ouvido do sacerdote. Para nós podermos realizar uma boa confissão, é necessário a ajuda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, você deve pedir ao Espírito para que possa lhe dar o arrependimento. E o que significa o arrependimento? Significa a dor de nós termos cometido um pecado. Depois, fazemos um bom exame de consciência. Nosso exame de consciência deve ser baseado em quê? Nos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, não colocar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. Os 7 pecados capitais: orgulho, a inveja, a ira, a avareza, a gula, a preguiça, a luxúria, que são os pecados capitais, são pecados sexuais. E também os 7 mandamentos positivos da Igreja. Então, confessar-se ao menos uma vez por ano, comungar por ocasião da Páscoa, jejuar ao menos na abertura da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, sexta-feira da Paixão.
e todas as sextas-feiras fazemos algum tipo de penitência e por fim pagar o dízimo segundo o costume. Então depois que eu faço esse exame de consciência, depois que eu pedi a ajuda do Espírito Santo, estou com esse arrependimento, pelo menos o propósito de não cometer mais estes pecados, eu procuro o padre. E aí eu me acuso diante do sacerdote, desde a minha última confissão. E é muito importante nessa acusação eu colocar a matéria, número e circunstâncias. Exemplo, o padre vai dar aqui, né? Sexto mandamento, não pecar contra a castidade, um adultério, né? Alguém teve relação sexual, por exemplo, com uma mulher solteira, fornicação, ok? Se for com uma mulher casada, pior o pecado, é adultério. O número, é bom você colocar na sua confissão, a circunstância. O pecado, exemplo que eu dei, o sexto mandamento da lei de Deus. Depois que você se acusa, contrito, arrependido, o padre vai dar uma pequena orientação para você. Vai te ajudar a corrigir seu vício, te dar uma força a mais para você seguir na caminhada e vai te passar a penitência que você vai deverá cumprir com muito amor e carinho. Geralmente são orações ou atitudes concretas que você deve tomar. É importante também você decorar o ato de contrição, que é uma oração curtinha que você vai fazer ao pé do ouvido do sacerdote. É muito importante nós nos confessarmos, por quê? Porque no momento que nós nos confessamos, nós reatamos a nossa amizade com Deus e a graça santificante que perdemos com o pecado mortal é devolvida. Então, os pecados mortais só são perdoados de uma forma ordinária pelo sacramento da confissão. Que temos, claro, dentro desse arrependimento, a contrição, que é quando nos arrependemos por termos ofendido a Deus, por amor a Deus, e a trição, quando confessamos meramente por medo do inferno. Que seja, o importante é você se confessar, se arrepender, levar vida nova, e quando o sacerdote dá absolvição, é o sangue de Jesus Cristo que vem e lava a sua alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.